Hello, amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Que saudade! Então, tô aqui hoje pra bater um papo com vocês, né? Tô bem sumida aqui do canal, acho que eu tô devendo minhas percepções de vários semestres da faculdade ainda, mas eu queria conversar um pouco com vocês sobre o semestre que eu estou. Eu estou atualmente no 6º semestre da faculdade e isso é tão louco, né? Porque em pensar que meu primeiro vídeo aqui foi da época que eu tinha passado pra UERN e aí não tinha nem acontecido tudo isso na minha vida, não existia o Vic na Med, não existia nada, né? E eu nem imaginava passar pra UFC. Então, assim, eu fico imaginando, meu Deus, já tô no 6º. Quando eu terminar esse semestre vai faltar só a outra metade, e daí essa outra metade tem toda a parte do internato. Então, vai passar realmente voando. Eu estive afastada um pouco aqui do YouTube, porque eu acho que esse formato, assim, de vídeos com, aquela coisa muito roteiro e tal, não tava saindo muito pra mim. E daí eu resolvi adotar essa nova possibilidade de vídeos, assim, mais conversando, mais trazendo questões e opiniões e vivências. Então é sobre isso, acho que dessa forma eu tô tentando continuar. Os vlogs também eu adoro muito fazer, só que o que acontece? Eu sou muito tonta, gente, e minha vida é muito corrida. Então acontece que eu faço uma coisa e eu não gravo, aí eu fico, poxa, eu nem gravei isso, daí, tipo, já me desanima de gravar o resto do dia. E vocês veem que eu ando muito em hospital, eu ando em UTI, eu ando em cantos que não dá pra eu ficar gravando. E mesmo assim, os cantos que são mais normais de gravar, eu me sinto desconfortável, porque às vezes, sei lá, num corredor, o paciente tá ali sentado esperando a consulta dele, então é muito complicado eu sair pra ir gravando no hospital e gravando essas coisas. Mas então, como eu ia falando, atualmente eu estou no 6º semestre, né, da Faculdade de Medicina da UFC. Quando terminar o semestre total, eu vou fazer meio que tipo assim, o geralzão do semestre. E acho que falta fazer um geralzão também do 4º e 5º, que foram os semestres que eu tive bem EAD, tipo, foi bem EAD, então posso falar um pouco mais sobre isso. Mas nesse eu já voltei mais pro ensino híbrido. Desde o semestre passado que tem voltado minhas práticas, só que no semestre passado voltou e meio que tipo assim que voltou já parou de novo, porque a gente teve outra onda forte aqui no Ceará e é que eles tentaram, tipo, restringir bastante, então as coisas não ficaram tão soltas. E aí, meio que quando a onda passou, as faculdades particulares voltaram, inclusive tem faculdade particular que já tá tendo aula, tipo, presencial, não só prática, mas a gente, por enquanto, só tá tendo prática. Então a gente fez todo um calendário, inclusive algumas matérias botaram as práticas bem pro começo do semestre, porque ficaram com medo de ter outra onda e ter problema e ter que parar de novo. Tem algumas matérias que eu já, tipo, terminei todas as práticas do semestre, porque eles fizeram esse molde de colocar todas as práticas antes. Então, assim, pra quem não entende, na UFC a gente tem sempre 2 cadeiras que duram o semestre inteiro, que é ABS e DP, que seriam Assistência Básica à Saúde e Desenvolvimento Pessoal. No caso, eu tô fazendo o 6, né? ABS 6, porque desde o primeiro semestre eu faço, fiz 1, 2, 3, 4, 5, agora tô no 6. E DP, também fiz todos até chegar no 6. E daí, nesse semestre, a minha DP, o meu DP, né, o meu desenvolvimento pessoal, é toda uma parte de psiquiatria, tanto que é uma das matérias que já acabaram minhas práticas, porque a gente teve prática de atendimento de pacientes e foi logo no começo, tipo, acabaram faz tipo umas 2 semanas. E a ABS é uma parte mais voltada para puericultura, né, o atendimento de crianças, esse acompanhamento de peso, de crescimento, e assim, esse meu semestre ele é bem integrado, porque as matérias se correlacionam muito. Daí, a gente passa metade do semestre vendo determinados módulos, né, que a gente chama, e a outra parte do semestre vendo outros módulos. E aí a gente diz que trocam as metades. Por quê? Porque minha turma tem 80 alunos, então 80 alunos começam vendo determinada matéria. Quando chega no meio do semestre que faz as provas, eles trocam para ver as outras matérias. E a outra metade da turma que vai ver essa matéria. Por isso que a gente fala dessa troca de metades. Em DP e ABS a gente não tem isso, porque são cadeiras que duram o semestre inteiro. Daí, eu, Vitória, comecei esse semestre por ginecologia, que era assim, o que eu tava mais esperando na minha faculdade inteira, urologia, nefrologia. Era isso, né? Era uro, nefro e gineco. Porque, tipo assim, são 3 que rodam, né? Então eu tinha gineco, uro e nefro. E aí, fora isso, DP e ABS. 5 cadeiras. Só que nessas cadeiras, por exemplo, ginecologia, a gente vê ginecologia clínica e cirúrgica, um pouco, né? Tipo, então tem um pouco de clínica e um pouco de cirúrgica, meio que vale por 2. E a gente teve ambulatório. E foi, assim, simplesmente incrível. Porque, nossa, gente, como eu falei, eu sempre tava esperando por esse momento de ter finalmente meu ambulatório de ginecologia. Antes de entrar na faculdade, eu tinha
tinha muitas, tipo assim, eu queria entrar pra ir pra gineco direto. Durante a faculdade, assim, eu prestei o exame pra entrar na liga de ginecologia, daí eu não passei. Daí eu fui muito besta e disse assim, ai, não quero mais isso e tal. Foi uma coisa bem birrenta, tipo assim, ai, não me aceitaram, pois eu não quero mais. Hoje em dia eu vejo isso com um olhar totalmente diferente. Eu acho que eu deveria ter continuado no meu sonho, ter insistido, mesmo que de outras formas, mesmo que não necessariamente na liga. Eu acho que existem várias formas de você alimentar uma paixão, um amor, e eu meio que coloquei todo o meu sonho na mão de pessoas para decidirem se eu podia ou não continuar querendo isso pra minha vida. E hoje eu vejo que eu tive esse erro. E principalmente voltar a estudar ginecologia e ter práticas foi surreal, foi muito bom. Foi um contato, assim, uma coisa que eu disse assim, cara, eu entendi porque que eu sempre gostei tanto disso, eu realmente me identifico nisso, eu gosto de atender mulheres, eu gosto de conversar com elas, de perguntar as queixas, eu gosto de estudar sobre isso, eu gosto de fazer exame ginecológico, eu gosto de tudo, sabe, nessa área. E junto com isso eu também tive nefro e uro, que também foram duas experiências muito legais, eu adorei nefro. Em nefro eu tive menos ambulatórios que em gineco, porque assim, cada parte do hospital está se organizando da sua forma. Então tem partes que eles só estavam aceitando metade das pessoas que poderiam ir. E tem outras partes que já estavam, não, tipo, pode vir direito e tal. Então por isso que de algumas coisas eu tive mais práticas e de outras eu tive menos. Uro também foi muito legal. Não vou mentir que eu tinha uma visão totalmente diferente de uro, porque uro é uma parte cirúrgica, né? E eu não sou uma pessoa assim muito ligada à cirurgia geral e a essas outras cirurgias, tipo, cirurgia ginecológica, parto, essas coisas, eu gosto. Só que essa outra parte da cirurgia, eu não vou mentir que eu nunca tinha também parado pra pensar e refletir. Só que eu atendi no ambulatório de uro, então eu vi também que uro também tem essa parte clínica. E às vezes a gente tem muito essa ideia de que especialidades cirúrgicas não tem essa parte humana, essa parte do contato com a pessoa, essa parte ambulatorial, e claramente tem, porque tem o pré-cirúrgico, né, e muitas vezes a gente tenta fazer um tratamento para que a gente adie a data da cirurgia, óbvio, quando isso não vai causar nenhum mal ao paciente, porque a gente não tem que ter medo de cirurgia. A cirurgia às vezes é a melhor opção, e que bom que elas existem, que bom que elas foram desenvolvidas, e que bom que a gente pode dar essa opção para os pacientes e que eles possam escolher. Mas muitas vezes, né, os médicos preferem, né, ir tentando o tratamento clínico com medicações e com outras abordagens até chegar no cirúrgico, porque querendo ou não, a cirurgia tem riscos, anestesia e esse tipo de coisa, e aí eles preferem, né, ir tentando adiar. Ou então o acompanhamento de pacientes que já fizeram a cirurgia, e eu achei isso super interessante. Para quem acha que uro é só homem, não, a gente também atende mulher na uro, então é uma especialidade bem legal. Tipo, eu gostei bastante. Quando eu rodar lá no internato, acho que eu vou conseguir desenvolver melhor, né? Porque já foi uma que eu gostei. Então eu não vou ficar tipo, ai meu Deus, uro, cirurgia. Não, eu já vou tipo, quando eu tiver que rodar uro, eu já vou rodar feliz, porque vai ser muito legal, eu tenho certeza. Daí eu rodei a metade, né? Tipo assim, eu passei todas essas coisas, fiz as provas, passei, uhul! E aí fui pra minha outra metade. E o que tinha na minha outra metade? Obstetrícia e neonatologia e pediatria. E continua DP e ABS. E daí meio que esse semestre, gente, pra mim parece que é pediatria o semestre inteiro. Juro. Até porque assim, eu vejo pediatria em obstetrícia, querendo ou não, porque eu vejo alguns sinais da criança, eu vejo a parte de pediatria de neonato, aí agora eu tô tendo pediatria na pediatria, o meu ABS6 é puericultura, então é tudo a ver com pediatria, e aí eu fico assim, gente, é só pediatria. E eu não vou mentir que, a princípio, antes de começarem minhas práticas de pediatria e neonatologia e obstetrícia, eu não aguentava mais. Eu dizia assim, gente, se eu escutar alguém falar de perímetro cefálico, de quantos centímetros a criança nasceu, de peso, de idade gestacional, eu surto. Só que foi o contrário. Quando começou, tipo, eu passei a conseguir entender por que é tão legal, por que é tão massa. Hoje, inclusive, pela manhã, eu tive prática de pediatria e, assim, eu queria ter tido mais, eu queria ter tido mais contato. E eu acho que é essa discussão com os professores dos casos, esse contato que faz todo sentido. Então, assim, cara, muda totalmente. E daí, até ontem, tipo, até esses dias eu tava, ai meu Deus, eu odeio pediatria, eu não aguento mais. E daí eu já saí da prática, tipo, vendo mil coisas que eu queria estudar, que eu queria entender, que eu queria, poxa, eu tenho que rever a aula de tal coisa. Então, assim, fiquei bem mais animada. O semestre ainda não acabou, né? Eu acho que eu ainda tenho até o final desse mês, quase, de aula e prática. Algumas matérias já vai começar a ter prova e depois vai ter um fechamento. Mas, assim, até então, tá sendo um bom semestre de matérias.
Mas assim, eu já me sinto muito cansada, né? Porque antes eu tava acostumada com aquela coisa do EAD, de ficar em casa e tal. E agora eu meio que, tipo assim, tem dias que eu tô na faculdade de manhã, mas não tô à tarde. E daí, no outro dia eu tô à tarde, mas não tô de manhã. E fica uma bagunça muito louca. E fora isso tudo, eu tô fazendo estágio também, né? Quando eu boto aqui quando eu faço vlog que vocês conseguem acompanhar, e daí o meu estágio também é algo que eu tenho que ficar tentando colocar nesse meio tempo. E certo, acho que quando eu entrei na faculdade e nos meus primeiros semestres, eu tava super acostumada com essa vida de não parar em casa. De tipo, eu saía de manhã, 8 horas da manhã, e eu voltava, sei lá, 6 horas da noite. E ainda ia fazer outras coisas em outros cantos. Só que esses 2 anos em casa mudaram muito, tipo, o quanto eu tô acostumada a fazer isso e essa questão sei lá, muitas questões, sabe? Mas assim, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso e trazer trazer esse novo formato de conversa mesmo, de explicar o que tá acontecendo, porque às vezes eu sinto que no meio dos vlogs eu fico tentando explicar o que tá acontecendo, só que eu não consigo, porque eu fico tipo, gente, pera, calma, como assim? Eu explico a coisa depois que ela aconteceu e daí fica muito confuso. E assim, não vou mentir, eu amei esse formato de abrir a câmera e começar a conversar com vocês, e eu pretendo fazer mais vezes. Então, se vocês tiverem gostado, deixem aí dicas de temas que vocês querem que eu fale, eu explique mais. Eu sei que pra mim as coisas são muito óbvias, porque é a minha vida, então eu vivo aquilo, eu sei como funciona. E às vezes as pessoas não sabem. Então, se você quiser entender melhor alguma coisa, é só me avisar. Um beijo e até a próxima!